Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. É com bastante alegria que eu estou aqui novamente para a nossa conversa, tá? Do dia, da noite, que é o momento da estreia, seja lá qual for o momento que você estiver assistindo essa conversa, essas palavras, né? Eu agradeço você por estar aí e eu aqui que possa contribuir um pouco para a nossa reflexão, para a nossa sensibilização da noite de hoje, do encontro de hoje. Então eu vou começar lendo uma página de preparo do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier. É um livro muito bom para a gente ter em casa e para auxiliar no Evangelho no Lar também. E vamos ler agora o item de número 20, a caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que os meios de incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa. Quando o mestre interferiu opinando bondoso, um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência, entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho, o pão com adrajosos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado, o esforço na caridade pública podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com as pessoas interessadas na maledicência, retraía-se, cortês, e em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda a denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde. Antes que assumisse feição tempestuosa, se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecesse perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo
da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalento. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo, e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, com essas belas palavras, esse belo exemplo, que é uma alegoria, mas que mostra uma realidade muito importante e que está, apesar de difícil, desafiador, acessível a todos nós, nós vamos então fechar os nossos olhos para nos conectarmos com as energias, com os bons espíritos nesse momento, para que possamos, Senhor, falar palavras que toquem ao coração, que calem fundo aos nossos espíritos, tanto dos desencarnados e encarnados, Senhor, que nós possamos falar das palavras de Jesus, das palavras santificadas que Tu nos manda através de Teus mensageiros, Senhor, para que a nossa caminhada evolutiva seja cada vez mais efetiva, seja para frente, seja iluminada, Senhor. Agradecemos a hora e a oportunidade. Esteja conosco nesse momento, graças a Deus. Então, refletindo um pouco sobre essa página inicial, que foi cuidadosamente escolhida para a noite de hoje, né, para o nosso encontro, nós vamos seguir, então, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E coube a nós aqui falarmos do item A Necessidade da Caridade segundo São Paulo, itens 6 e 7, né? Antes desses itens, né, chegarem, antes dessa etapa do capítulo 15 chegar, nós falamos, já foi falado, né, já foi dito sobre a parábola do bom samaritano, sobre o maior mandamento que nós conhecemos, né, amar o próximo como a si mesmo, e nós sabemos que é uma grande máxima que o Espiritismo nos traz como ensinamento, que fora da caridade não há salvação. Então, já sabendo disso, nós podemos conversar um pouco sobre esse pedaço, itens 6 e 7. Vou começar lendo, que vale muito a pena. É um pedaço da carta de Paulo aos Coríntios, de uma carta muito famosa, já virou música, tema de muitos encontros e conversas, mas que tem uma grande força, um grande poder, né? São palavras que têm a habilidade de nos tocar, né? Qualquer pessoa que escuta essas palavras, qualquer pessoa que tenha a oportunidade de ler, de refletir um pouco sobre essas palavras, sente-se tocado, né? Então a gente está falando de uma carta que representa a essência da lei divina. Então vamos entender de que forma. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade,
não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Então, que caridade é essa que perpassa todas as inteligências, que perpassa todos os poderes, que precisa e vem na frente de tudo aquilo que muitas vezes a gente acha e julga importante, né? E quando tivesse distribuído, continuando, meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Então, como bem colocou a mensagem da nossa página inicial, do humilde, né, homem, que muito se lamentava por não conseguir doar materialmente, né, dar a caridade, a beneficência, que é a ação de fazer, né, a intenção de fazer o bem, mas a caridade é a ação de fazer, né? Então, você pode ter a intenção da beneficência, você pode até atrelá-la a bem de doações materiais, mas a ação, ela só vem através da caridade. Então, esse homem do exemplo que nós tivemos aqui na página inicial, não poderia, né, não tinha condições alguma, não foi lhe dado condições alguma de doar materialmente por conta da sua situação de vida. Mas o pouco que ele fazia, né, um pouco aos nossos olhos materializados, que ele fazia diariamente, era tudo o que Deus queria dele e de todos nós, né? Maledicência, pensar o bem do outro, né? Se afastar contra situações que ele via que não iam ser situações que poderiam elevá-lo, que poderiam apoiá-lo, né? Situações que viriam a ferir o próximo, até ele mesmo, né? Numa luta diária contra o mal, numa caridade desconhecida, mas que nós temos a oportunidade de conversar aqui sobre ela, né? Não é a caridade material. Sim, se nós pudermos, temos sim que ajudar, porque estamos aqui encarnados e temos necessidades e sabemos que existem muitas famílias e pessoas que têm precisam dessas, né, necessidades materiais, que essas necessidades materiais sejam supridas, mas elas não são as únicas necessidades, né? E muitas vezes não são as mais essenciais. O que nós precisamos é a batalha cotidiana contra esse mal que nós enfrentamos em todas as instâncias da nossa vida, dentro da nossa casa, do nosso lar, dentro do nosso trabalho, do nosso meio de estudo, né? Serviço, ou na casa espírita. A gente está sempre na rua, né? Com desconhecidos até. A gente está sempre sendo interpelado por esse mal e sendo desafiado. Qual que é a nossa postura? Qual é a postura que nós estamos, então, oferecendo diante desses desafios que nós vivemos diariamente? E também conosco mesmo, né? Quantos desafios nós temos que enfrentar com os nossos sentimentos de mágoa, de raiva, de rancor, aquela necessidade de perdoar, mas que algo aqui dentro de nós não nos permite o perdão. Então, a gente pode pensar que a primeira caridade, ela pode ser feita conosco, na autopiedade, na autoaceitação, porque se eu não me aceito como eu sou, com esse cabelo, com esse corpo, com esse rosto, com essas mãos, com essas pernas, né? Se eu não aceito quem eu sou na minha essência também dentro de mim, como que eu vou conseguir aceitar e como que eu vou conseguir amar aquele que está ao meu lado, aquele que está precisando do meu amor e da prática do meu amor que vem somada a essa caridade, não é mesmo? Então, a gente precisa abrir o nosso olhar para perceber que essa caridade, ela vai muito mais além do que muitas vezes a gente imagina, né?
ela vai muito mais além do nosso toque ou de algo material que possa vir a ser oferecido para o outro, né? A caridade, ela é muito mais profunda que isso. Então vamos seguir aqui. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Ela é paciente. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Essa caridade é bonita, né? É a caridade na essência, é a caridade que tem a ciência da paz, que sabe esperar, que tem virtudes, né? É uma caridade que é a essência da vida e que nos aproxima do divino cada vez mais. Continuando. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Então, como que essa caridade, como diz Paulo, ela vem à frente da fé e da esperança, né? De outros sentimentos tão caros. Por que ela é, então, tão essencial? A gente pode refletir porque a fé, a caridade vem antes, porque ela não precisa de nada. Ela precisa do que você tem de essencial em si próprio, né? Que é o amor para dar. O que não é? O que é essa caridade que é paciente, que não tem orgulho, que regozija o bem, que não espera nada em troca, do que o amor? E o amor é o que nós temos de mais real, de mais verdadeiro de dentro de nós para poder doar. É o que nós podemos doar da nossa essência, do que é verdadeiro e do que nos aproxima com Deus. Esse amor nos aproxima muito dele, nos deixa mais ligados, nos faz mais ligados a ele. E essa caridade, ela traz a necessidade desse amor. Por isso ela é a primeira, porque ela não precisa de livros, ela não precisa de provas, ela não precisa de materiais, ela precisa apenas da sua essência, do que há de bem em você, retirando aquelas sentenças que nós às vezes carregamos que não são tão boas assim, né? Não são tão afeiçoadas, né? Mas que nós estamos aqui para trabalhar. Então, agindo em caridade, a gente caminha sempre a passos mais largos, né? O Chico dizia que o bem que eu faço aqui é meu advogado, né? Em outro lugar, em toda parte. Então, o bem que eu vou fazer, por menor que seja, apenas o calar, ou uma palavra amiga, ou tentar olhar no outro que está sofrendo, está agindo de uma maneira mais difícil pelo seu sofrimento, tentar olhar nele algo de bom, tentar compreender, ser indulgente com ele. Esse bem que eu faço ao outro, ele vai ser o meu advogado. Olha só que profundo isso em outras partes, mas em todas as partes, mas não quer dizer então que a gente tem que fazer esperando algo em troca. Aqui diz a caridade, ela não se enche de orgulho, não se precipita e não tem interesse. Não espera nada em troca. A caridade real, ela não fica esperando. Eu vou fazer porque eu estou aqui tentando melhorar urgentemente, eu quero voltar, eu não quero ter tantas dívidas, né? Quando eu retornar à pátria espiritual, eu não quero, na hora de fazer o meu plano de retorno até para a próxima encarnação, eu não quero ter tantas dívidas a ser pagas, então vou fazer, porque isso vai me abonar. Isso não é real, né? Essa ação com interesse, ela não traz uma verdade necessária.
Agir com caridade, agir sem interesse, é agir sem querer algo em troca, é agir apenas porque você tem o amor dentro de si e você sabe que esse é o certo a se fazer, né? Então vamos ao item 7, continuando aqui nossa leitura, nosso estudo. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda que eu tivesse a língua dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade, ele afirma mais uma vez. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e porque é independente de toda crença particular. Então não importa no que você acredite, se você professa alguma crença, se você acredita nesse Deus ou em outro, ou não acredita, a caridade, ela é uma essência e ela independe de outras coisas. Ela é grande em si mesma, né? E fez mais. Paulo definiu a verdadeira caridade. O que é essa caridade, então? Mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, meus amigos, essa caridade que se faz urgente dentro da nossa vida em sociedade, né? Dentro do nosso lar, dentro de nós mesmos, é uma caridade simples, mas é uma caridade pura. É uma caridade que não vem carregada de interesses, de desejos, ela vem apenas da necessidade do outro, da necessidade de aplacar a falta, né? A própria mesma necessidade do outro, né? Então a gente consegue muitas vezes aplacar o nosso sofrimento. A gente acha que a caridade ela é só para o próximo, né? Mas não. Ela vem primeiro para nós, para quem comete essa ação da caridade, né? Para quem faz essa ação. Porque muitas vezes a gente sente as nossas dores, os nossos buracos, a nossa incompletude. Muitas vezes ela sana diante de uma ação mínima que seja que a gente comete com o outro, né? Ou que a gente evita, ou no combate desse mal diário que a gente tem que viver. Esse mal que nos circula, esse mal que a gente está sempre tendo que bater de frente, né? Para conseguir vencer as nossas mazelas, para conseguir vencer tudo que a gente precisa. Essa caridade, ela vem de dentro de nós e nos auxilia a ativar as nossas maiores potências. Aqui diz que essa caridade está em nós, né? E independe de recursos externos e recursos maiores, por isso vem na frente. Então ela nos ajuda a ativar a nossa maior potência, né? E através dessa carta tão bonita e que até hoje causa tanta emoção, tanta comoção, né, em nós aqui encarnados também, ela é um exemplo vivo do Evangelho que o Cristo nos trouxe, né, das palavras que ele nos trouxe. Por isso está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, pela visão espírita também, mas é uma carta tão verdadeira e tão sincera que a sua alegoria, né, as palavras que muitas vezes vêm em metáforas, elas são bastante claras e elas fazem com que a gente consiga abrir os nossos olhos, né? Nós como estudantes da doutrina espírita, né? Nós espíritas também,
a gente lê essa carta e a gente fica pensando o quanto a gente precisa se envolver com essa caridade verdadeira que agora não é mais desconhecida, como o título da página inicial dizia, né? Já reconhecida, mas que muitas vezes a gente se perde no dia a dia e muitas vezes a gente perde pequenas oportunidades de cometer essa caridade para nós e para o nosso próximo, né? Então, a prece e o estudo são veículos e ferramentas bastante eficazes para a gente tentar se conectar e não se perder desse eixo bendito, divino e que nos faz religar, que nos faz retomar, né? Então eu espero que essas palavras breves, porque o nosso tempo é sempre breve aqui, possa ter tocado vocês, que a gente possa ficar com essa reflexão de palavras tão lindas, né? Eu posso até repetir um trecho. A caridade é paciente, é doce, benfazeja e não é invejosa nem temerária. A caridade se regozija com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, nós possamos então ser renovados, né? Sermos renovados com forças diariamente para que a gente possa, né? Exercer essa caridade real, mesmo que não possamos sempre que essa beneficência seja material, mas que ela seja uma caridade na luta incessante contra o mal, favorecendo sempre e amplificando o bem para onde nós formos, independente das crenças, independente das opiniões e posturas das pessoas. A caridade, ela supera tudo, a gente tem que lembrar disso sempre. Ela vem na frente de tudo, né? Então, para que a gente possa fechar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de agradecer a você que ficou aí, ouviu essas palavras, né? Para mais aprofundamento, aconselho capítulo 15 do Evangelho. O Evangelho também tem online, tá? Na internet, se você não tem ele aí com você, ou se você quer dar uma olhada mais profunda e não está em casa, não está perto dele, a internet tem, só digitar lá. Hoje em dia a gente consegue encontrar tudo, né? Outras palestras que também se aprofundam mais sobre esse tema eu recomendo, que é bem bonito e nos toca bastante. Então, eu agradeço, Senhor, equipe espiritual desta casa tão bendita que nos acolhe com tanto amor e que faz a caridade por nós sempre. Quantos de nós já chegamos até essa casa precisando dessa caridade, precisando dessa mão amiga e fomos acolhidos de forma tão grandiosa e gratificante que nos deu força, Senhor, para seguir, acreditar e estudar sempre em frente. Senhor, nós possamos, Deus, ter muita força e estarmos sempre conectados ao seu amor, conseguindo colocar o seu amor em prática através da verdadeira e conhecida caridade. Agradeço a oportunidade, que possamos nos ver em breve, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre, no nosso lar interno e ao nosso redor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Até o próximo encontro. Fiquem bem, se cuidem. Até já.